Salve, salve, galera! De volta com mais um Papo de Futuro. E agora nesse novo formato que eu acho que na verdade vai virar o nosso novo normal, né, Lezé? Pô, Acho que a gente está verdade. curtindo, né? Verdade. Temos que curtir e a praticidade da gente juntar pessoas que de repente não conseguiria participar com a gente, né? Então é um privilégio que às vezes a gente conseguir remotamente trazer pessoas aí relevantes para conversar no Papo de Futuro. É isso mesmo, isso mesmo. E chama aí quem é a nossa super convidada de hoje, que a gente vai falar de um tema super inspirador e super legal. É, a Dani Marques é daqui de Ribeirão Preto, mas ela não para em Ribeirão Preto, tá? Hoje mesmo ela está em Minas, né, Dani? Prazer tê-la aqui com a gente, bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Dificilmente eu tô em Ribeirão. A gente já se encontrou numa viagem uma vez ou não? A gente viemos uma vez de São Paulo juntos? Acho que sim. É, eu Acho que eu acho que te vi faz. no, E acho por que no aí também ônibus. a gente se encontra. Mas olha, deixa eu falar algo legal. A gente vai falar sobre projeto de vida com a Dana. Eu acho que ela tem uma experiência bacana para estar conversando com a gente aqui no Papo de Futuro. E todo mundo que está em casa também vai sacar as ideias e vai também se identificar com o que a gente vai falar. Para começar, eu vou chamar uma música bem legal e na sequência a gente começa esse bate-papo aí sobre projeto de vida e carreira também profissional. Vamos lá? Bora. Se tem mulheres no controle, eu vou. Deslizo melodia, muita ideia e flow. Se as minas se aproximam, sound boy, run, run, revolution, a cam. Feminina, união que fortalece. Sem competição, que tamo atrasada. Se o foco é os homens, já tamo errada quando eu disse não. Aquele aliado desapareceu, foi arrebatado no nome de Deus. Julgou meu pecado, notei que eu devia ter desconfiado. Já te agrediu, defende família, defende fuzil. Não dá, mas eu vou para se calar. O meu trampo não é cota pra te aliviar. Dá resposta de botar, mas só pra escutar. Valoriza e aprende a apreciar. Tô de olho na conduta. Se eu não for, mando minha substituta. Cê tá tirando a minha luta. No meu exército não vem nem de recruta. Não vem que não tem. Papo para quem não se agiliza, boy. Não vem que não tem. Se tiver mulheres, me convida. Não vem que não tem. Papo para quem não se agiliza, boy. Não vem que não tem. Se tiver mulheres, eu vou. Se tem mulheres no controle, eu vou. Deslizo melodia, muita ideia e flow. Se as minas se aproximam, sound boy, run, run, revolution, a cam. Feminina, união que fortalece. Sem competição, que tamo atrasada. Se o foco é os homens, já tamo errada quando eu disse não. Aquele aliado desapareceu, foi arrebatado no nome de Deus. Julgou meu pecado, notei que eu devia ter desconfiado. Já te agrediu, defende família, defende fuzil. Não dá, mas eu vou para se calar. O meu trampo não é cota pra te aliviar. Dá resposta de botar, mas só pra escutar. Valoriza e aprende a apreciar. Tô de olho na conduta. Se eu não for, mando minha substituta. Cê tá tirando a minha luta. No meu exército não vem nem de recruta. Não vem que não tem. Papo para quem não se agiliza, boy. Não vem que não tem. Se tiver mulheres, me convida. Não vem que não tem. Papo para quem não se agiliza, boy. Não vem que não tem. Se tiver mulheres, eu vou. Se tem mulheres no controle, eu vou. Show! Tá dada a mensagem aí. Gostei, muito Demais. style, muito massa. Mulheres no Controle, Marina Peralta. Show. É muito legal. Quando eu tava pensando nessa música, Ju, né, Tício, na verdade, eu vi uma publicação da Ju Moraes dizendo. Ela colocou algo muito interessante. Os festivais de música, se tirassem todos os homens, as atrações masculinas dos festivais de música. Caramba, é impressionante o quanto é desigual essa questão nesses ambientes. Tá ligado? Eu fui vendo, tipo assim, ela colocou Lollapalooza, ela colocou Rock in Rio,
colocava todas as bandas e depois só as femininas. Todas as bandas e só a representatividade de mulher. Então, tipo, achei muito interessante. E o Papo de Futuro a gente sempre toma esse cuidado, né, Tice? Quando a gente vai fazer nossas ações para tentar trazer o máximo de mulheres possíveis, porque por mais que vocês são número maiores, de repente nesses ambientes não é o número maior, né? Então, acho que é um compromisso nosso aqui também. Tentando conquistar aí o nosso espaço, né, de igualdade. E é isso, igualdade e oportunidade para todos, né? Isso, vamos Muito lá. legal. Então. Dani, com você agora, bem-vinda, obrigado, viu, por ceder um tempo para falar com a gente. Conta um pouquinho de você, Dani. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, né? Eu sou nascida e criada no João Rossi. E atualmente eu trabalho numa startup em São Paulo, né? Mas eu gosto muito de falar dessa trajetória, porque quando eu comecei a minha carreira, eu não sabia que de fato eu estava começando. Eu ingressei no mercado de trabalho com 14 anos e na época eu pedi algumas coisas para os meus pais, né? E eles não tinham condições de comprar. Então minha mãe resolveu que era o momento de eu começar a trabalhar. Então ela me inscreveu no programa educacional da Fundete, que ajuda jovens a ingressar no mercado de trabalho. Eu iniciei como menor aprendiz e hoje eu entendo que ali, de fato, começou a minha carreira, né? Mas eu acho bom falar isso, que da onde eu venho, carreira tem outro significado, né? O que normalmente as pessoas aprendem em casa, que o avô teve, o pai teve, sempre foi algo muito distante da minha realidade. Que as pessoas consideram carreira, né, na periferia significa trabalhar para conseguir complementar a renda familiar. Então eu cresci vendo carreira como masculino, porque as mulheres ao meu redor, elas sempre estavam em serviços domésticos, braçais. Eu não tive essa referência do que é ser uma profissional de sucesso, assim, em casa, né? Então, mesmo trabalhando desde cedo, eu tive o incentivo dos meus pais para continuar estudando, mas eu precisei fazer movimentos muito maiores para estar aqui hoje. Então, comecei como menor aprendiz, passei por estagiária, depois logo fui efetivada. Mas essa sensação de sempre querer mais, né, sempre veio acompanhada de muito medo, de insegurança, de para onde ir, quem no mercado me aceitaria sem recurso, sem inglês, sem escola particular. Então, eu comecei a construir minha carreira a partir das oportunidades que eu fui encontrando no caminho. Então, eu entrei na universidade pelo ProUni, fiz cursos gratuitos oferecidos por universidades, SESC, ONG, até pela própria prefeitura, porque o cursinho que eu fiz para ingressar na faculdade foi o cursinho oferecido pela prefeitura de Ribeirão. Então, eu fui fazendo esses movimentos com base no que eu fui conseguindo acessar. E aí, hoje em dia, eu estou trabalhando numa grande startup e eu acho importante falar isso, né? Porque eu não saí já da faculdade e ingressei numa grande empresa. Eu precisei fazendo movimentos. Hoje eu tenho 27 anos e tenho 13 anos de carreira, né? Legal, 13 anos de carreira. Eu queria voltar um pouquinho, você falou da Fundete, né? Fundação de Educação para o Trabalho. Meu, aqui em Ribeirão é um projeto importantíssimo que às vezes as pessoas deixam passar batido, né? Em alguns momentos, eu já fui educador na Fundete também, e eu lembro que, tipo, muitas pessoas falam, não, coloca o jovem lá para ele trabalhar, né? Mas esse contato com esse ambiente, de repente, do município, das repartições públicas, pode somar muito na carreira desse jovem que está iniciando na vida adulta e na carreira de trabalho. Você lembra alguma coisa especial assim, que você viveu na Fundete, mesmo que fosse conflito, delegado, da realidade de onde você veio para o ambiente onde você estava? Teve algo que te marcou assim lá na Fundete? Para a gente falar um pouquinho da importância desse momento e desses projetos assim de jovem aprendiz? Olha, teve vários, assim, eu acho que o que mais me marcou foi que quando eu entrei para trabalhar na Fundete, eu fui mandada para um núcleo do Maria da Graça. E lá eu tive contato com outras pessoas que tinham realidade muito parecida com a minha e eu consegui aprender e desenvolver, né, essa questão de ter contato com as pessoas, de trabalhar com atendimento, de ter uma escutativa. E eu consegui desenvolver habilidades que hoje em dia é muito requisitada pelo mercado, né? Então, resolver problemas, né? Eu trabalhava muito com o pessoal do Bolsa Família. Então, a gente tinha que resolver essas questões. E hoje em dia, uma das soft skills requisitadas pelo mercado é a resolução de problema.
Então, eu acredito que esse programa ele é extremamente importante, porque eu definitivamente não consigo pensar na minha carreira e onde eu estou hoje e o que eu quero para o futuro sem pensar nesse início, né? Porque esse início ele foi extremamente importante para mim. Demais, demais. Tice? Não, e quando a gente pensa nisso, né, é muito doido nesse momento que a gente está passando, né? E a gente, pelo amor de Deus, a gente não toma nenhum partido aqui no nosso programa, a gente é super aberto, a gente é democracia, mas é muito doido, né? Como a gente vê pessoas como você trazendo a importância, né, da educação na sua vida, né, e do acesso à educação, e, e a gente lê tantas coisas de desatenção, de não cuidado, de não trazer isso como algo fundamental para a evolução do ser humano, para a evolução de todos, né? E você traz todas essas oportunidades que você teve, que são de graça e que estão de graça para as pessoas, né? Mas que você correu atrás para buscar as suas oportunidades e o seu lugar, né? Então é super legal a gente trazer ela aqui, a gente trazer pessoas como você para inspirar essa galera aí que está nos assistindo e que existe sim a luz no fim do túnel, existe sim, se você buscar o espaço que você está buscando e oportunidade para você crescer aí, entender e achar o seu propósito, para você crescer aí e viver essa vidona aí. E a gente tem vários projetos como a Fundete, né? Tem o projeto NAU que a gente tem no Instituto, né? É isso que eu ia emendar essa ideia, né? Tipo assim, aqui a gente tem 2 projetos, que é o NAU Mercado de Trabalho e o NAU Vestibular, né? Então, tipo, um é voltado para a galera que de repente não está estudando e não está trabalhando também, que é o NAU Mercado de Trabalho. E o NAU Vestibular é para a galera ter acesso à universidade também gratuita, e a gente tem uma aprovação muito grande. Aí eu queria falar um pouquinho disso, desse seu acesso, a sua ingressão. Você estava trabalhando e você conseguiu fazer o cursinho, e você conseguiu entrar na universidade pública. Fala um pouco desse momento pra gente, lá dos estudos, cursinho e universidade. Então, quando eu terminei a escola, eu ainda já estava buscando cursinho, o meu último ano foi no Cônego, e tinha um professor no Cônego, isso, eu estudei no Cônego, e tinha um professor que ele oferecia um cursinho gratuito para os alunos, assim. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o cursinho. E logo depois, a prefeitura começou a oferecer cursinhos gratuitos. Então, eu fiz o primeiro ano, e aí eles usavam as escolas públicas para oferecer esses cursos. Depois, aí eu não passei no primeiro ano. Tentei várias universidades e não passei. Aí, no segundo ano, eles já estavam oferecendo e os cursinhos eram realizados no COC. E aí, nesse segundo ano, eu passei, aí eu fiz ProUni, eu estudei na UNAERP, me formei na UNAERP, mas eu consegui bolsa pelo ProUni. E foi extremamente importante, porque, assim, eu definitivamente não tinha como pagar um cursinho. Mas, graças ao acesso ao cursinho da prefeitura, eu consegui ingressar na universidade. Legal, importantíssimo pra gente entender isso. Então, você foi do COC, você foi do Cônego, cursinho lá no COC, e depois para a UNAERP, né? Muito legal. Então, todas essas iniciativas aí, é importante a gente sempre lembrar, né? Parcerias que são feitas, ninguém faz nada sozinho. De repente, o SEG faz com a prefeitura, aí a prefeitura tem outras formas de repente, com o governo federal também promover esse lance dos acessos à universidade, né? Então, aí, Tice, manda a sua pergunta na próxima aí já, engata aí. Dani, eu acho que é super legal isso que você traz, e eu queria entender o que quer dizer essas suas andanças, o que você está fazendo hoje profissionalmente. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu me formei em 2019 e antes de me formar, já tinha certeza que eu não queria ficar em Ribeirão, eu queria tentar outras coisas diferentes, né? Por quê? Por que você não queria ficar em Ribeirão? Desculpa. Olha o Ribeirão pretendo aqui, mas por que você não quer ficar em Ribeirão? Olha, ao longo da minha carreira, né, e o que eu fui passando, eu tentei participar de vários processos seletivos, assim. Eu sempre chegava na final do processo, mas eu não conseguia as vagas que eu queria. E aí, depois, assim, por um bom tempo, isso afetou minha autoestima,
que eu falava, cara, eu não devo ser boa para trabalhar nessas empresas, né? E eu tentei várias empresas grandes. E aí, depois de um tempo, eu entendi como que o racismo agia, né, nessa questão. Porque, assim, 13 anos de carreira, várias habilidades que o mercado pedem, eu tenho, né? Então, depois de ingressar em uma grande empresa, eu entendi como que funciona algumas questões, né? E aí, já em empresas em São Paulo, né, eles estão falando sobre a questão da diversidade e inclusão, e hoje em dia uma empresa, uma empresa que não está falando sobre diversidade e inclusão, ela definitivamente ela vai ficar para trás. Porque você não pode ter o mesmo perfil de pessoas desenvolvendo produtos e serviços para uma população diversa. Então, eu comecei a estudar essa questão de diversidade e inclusão e eu comecei a prestar processo seletivo para outras cidades. E foi aí que eu entrei nessa startup que eu trabalho hoje, eu já estou há 1 ano e meio. E aí eu comecei a entender que definitivamente eu não queria ficar em Ribeirão, então foi muito importante fazer esse movimento. Legal, legal. Me permite uma coisa, essa questão das estruturas das empresas na cidade aqui no interior e pensando em mundo, né, em cidades, né, eu acho que tem que mudar muita coisa esse espaço, porque, na real, nós, a cidade, que te perdeu, né? Que um grande potencial, de repente, não encontra seu espaço aqui, porque, de repente, essas estruturas racistas, tipo, na hora de seleções, privilegia, tá ligado, um perfil de pessoas. Eu lembro de trabalhar com juventudes e me deparar com situações que eu vi que, em algumas seleções, eles queriam um perfil de meninas para trabalho, entendeu? E outras eram descartadas. Então, é importante a gente falar que isso existe, porque, às vezes, tem muitas meninas que nem você, que tem um potencial enorme, mas, de repente, disputa uma vaga, por que não tá ali? Por que não entrou? Entendeu? Eu lembro eu me deparar com situações de empresas que pediam para as meninas alisarem o cabelo, tá ligado? Ou então um cabelo que nem o seu já não entraria. Um cabelo que nem o meu, às vezes, não entrou em alguns lugares. Então, a estrutura racista ainda prevalece na cidade, mas é importante essa nossa conversa, é importante algumas empresas e instituições começarem um exercício de mudança, né? De mostrar que quem perde, na verdade, é o empregador, porque você tá aí. Com esse potencial, exatamente, né? E eu acho que falar dessa questão de diversidade e inclusão, isso já é muito falado em grandes empresas, né? Acho que é um tema muito em alta, principalmente depois do assassinato do George Floyd, porque depois daquele boom que deu, as empresas começaram a se comprometer com a diversidade e inclusão, porque é exatamente isso, nós somos uma população diversa, somos pessoas diferentes, a gente não pode ter as mesmas pessoas pensando ações e desenvolvendo produtos e serviços para uma população que é diversa. Se a gente tiver o mesmo perfil, aí a gente acaba vendo várias situações racistas, às vezes propagandas racistas, homofóbicas, machistas. Então, as empresas elas têm pensado, elas entendem que a diversidade e inclusão ela é importante, e só que assim, quando a gente pensa na população preta, a gente já sai atrás, né? Então, as empresas elas também precisam pensar ações para que a população preta consiga participar de um processo inclusivo, né? Então, por exemplo, você não pode pedir inglês, né? A gente sabe que acho que 5% da população brasileira tem inglês fluente. E aí você, já na vaga, coloca um pré-requisito de inglês, francês e espanhol. Dificilmente você vai achar uma pessoa com perfil diverso, que veio da periferia, com todos esses pré-requisitos. Tem. Sim, tem. Mas, assim, é muito, muito difícil, assim, a porcentagem ela é muito baixa. Então, às vezes, fazer um processo mais flexível com algumas questões, pensando, olha, eu não vou pedir o inglês aqui na entrada, mas ao longo do período você vai ter a oportunidade de desenvolver. Aí você consegue incluir essa pessoa, né? Então, falar de diversidade e inclusão, eu acho que é muito importante falar sobre diversidade e inclusão para as empresas do interior, quem não está pensando em diversidade e inclusão agora vai ficar para trás. Porque as outras empresas, as grandes empresas, elas já estão pensando e já estão agindo. Então, a gente está aí acompanhando processo seletivo de grandes empresas voltadas para pessoas negras, estágio, trainee. Então, é extremamente importante pensar nessas ações agora. Legal, Dani.
Real, é real esse movimento aí de extrema importância e que bom que as pessoas estão abrindo sua cabeça para isso. Agora, Dani, você na sua trajetória, você trabalha a diversidade e inclusão dentro da sua startup ou você dá consultoria disso? Conta um pouquinho mais da sua atuação, né? E também assim que eu queria saber na sua trajetória, você planejou uma meta para sua carreira ou foi acontecendo e a partir disso você entendeu a importância de se ter um projeto, de se ter um projeto de vida para crescer, né? Aí profissionalmente, principalmente, né? Então, atualmente, dentro da empresa que eu trabalho, eu faço parte do comitê de liderança de questões de diversidade e inclusão, né? Eu faço parte da pauta racial. E aí a gente discute essas questões dentro da empresa, porque a empresa que eu trabalho tem um compromisso muito grande com a diversidade e inclusão, e isso é uma das coisas que eu admiro muito e gosto muito, né? E é uma das coisas uma das coisas que eu mais valorizo assim nas empresas que eu vejo, que eu acompanho, e a empresa que eu trabalho, ela tem esse compromisso. E aí, fora isso, assim, eu tenho pensado muito nessas questões, né? Eu sei o quanto foi difícil e o quanto não ter uma referência próximo foi complicado durante esse processo, né? Então, eu tento fazer esse trabalho com as pessoas próximas, mas atualmente eu estou trabalhando num projeto de mentoria de carreira para mulheres pretas, porque quando a gente pega essa questão dentro da empresa, né, a gente vê que as mulheres negras, elas são as mais afetadas. Então, cerca de 5,7% das mulheres negras chegam a cargos de liderança, né? Então, eu estou trabalhando numa mentoria voltada para mulheres pretas para alavancar essas carreiras e fazer com que essas mulheres consigam chegar em cargos de liderança. Até pensando que, como essas empresas se comprometeram com a diversidade e inclusão, nos próximos anos tem cerca de 10 mil vagas voltadas para pessoas negras em cargos de liderança. Então, a gente precisa também pensar formas de capacitar essas mulheres para que elas consigam não só ingressar no mercado de trabalho, mas se manter lá dentro, porque não é fácil, né? A gente sabe que a gente passa por várias questões. Então, é importante que elas estejam minimamente preparadas para assumir esses cargos. E acho que pensando na minha carreira, por um bom tempo, assim, eu não pensei, não estruturei, assim, eu só fui pegando as oportunidades que foram aparecendo. Só que aí, depois de um tempo, eu percebi que se eu não sei onde estou, é muito difícil eu saber, né, eu ter noção para onde eu vou. Então, eu comecei a me organizar, eu montei um PDI, fiz metas, né, a curto, médio e longo prazo, e isso fez toda a diferença, faz a diferença, porque eu sei que, por exemplo, hoje eu estou num cargo X, mas amanhã eu quero estar em outro cargo. Então, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso fazer, o que eu preciso movimentar e mobilizar para que eu consiga chegar nesse lugar que eu desejo. Mas eu tive dimensão da importância de ter metas para carreiras há pouco tempo, assim. Então, eu fico pensando, talvez, né, se eu tivesse tido uma mentoria, se eu tivesse tido uma orientação, provavelmente esse desenrolar teria sido muito mais tranquilo. Mas também tá bom, porque eu tive essa consciência agora e eu já estou trabalhando nisso. Mas eu quero muito que outras pessoas consigam acessar isso antes e se organizar antes, para que seja mais tranquilo o caminho. Legal, quando a gente tem uma meta, uma direção, né? Tipo, fica mais fácil a gente compreender e até, assim, fazer o caminho mais na direção do nosso objetivo, né? Me fala um pouquinho, hoje você está num lugar bem diferente, você está trabalhando aí, você está de férias, está passeando, o que você está fazendo? Estamos em pandemia, hein? Se cuida, não vai ficar de rolê não. Onde você está? Hoje eu tô em Minas, eu tô numa fazenda, então eu tô isolada, assim, por mais que eu não esteja em Ribeirão, eu estou em Minas, mas desde o começo da pandemia eu tô trabalhando em casa, né, tô em home office, a empresa também que eu trabalho tem uma preocupação muito grande com os funcionários, então desde o primeiro momento da pandemia todo mundo já começou a trabalhar remotamente.
Nós não vamos voltar, assim, não temos previsão de volta, só quando a situação estiver melhor, aí eles vão pensar em planos de ações para voltar. E aí eu resolvi sair um pouco de casa, porque eu sou uma pessoa totalmente paranoica, e eu não saía de casa mesmo, assim, só que trabalhar em casa acaba sendo complicado, né, porque não foi uma escolha, né, basicamente o trabalho invadiu a nossa casa. Para todo mundo que está trabalhando em casa, eu acredito que esse é o sentimento, né, então eu resolvi vir para essa fazenda, estou aqui já há 2 semanas, fiz o teste de Covid antes de vir, né? Tentei tomar todos os cuidados possíveis durante o trajeto aqui. E aí aqui é um ambiente completamente seguro, porque a gente acaba não saindo daqui da fazenda. Legal. Só mais uma coisa antes da gente finalizar esse bloco, que a gente está indo para o final. Também aí é um espaço colaborativo, algo assim que você disse? É uma iniciativa de coletivo? O que é aí esse lugar? Você pode dizer? Sim, se chama Refazenda e é um espaço colaborativo, né? Então, no caso, as pessoas vêm para cá e aí a gente tem uma horta e é um espaço muito legal. O Instagram é @refazenda. Tem várias informações. É muito legal, é um projeto muito bacana. E é também um espaço de você se desconectar, né, do mundo, assim, por mais que as pessoas que estejam aqui estejam trabalhando, mas é diferente, né? Eu estou aqui trabalhando, mas eu estou olhando para uma montanha, enfim. É um outro lugar, assim, né? Não é aquele rolê de você sempre olhar para uma parede, enfim. Tem sido bem gostoso passar esse processo aqui. Legal, Dani, muito legal. Acho que depois a gente volta falando um pouquinho mais de como que essa juventude aí encontra a Dani para essa mentoria, para essa conversa, né? Mas vamos pro intervalo e já a gente volta. O Brasil se encontra no som. E na Nova Brasil FM, razão e emoção se encontram para uma conexão perfeita. Notícias para informar e música, muita música para relaxar e curtir. Enquanto o jornalismo te mantém conectado com o que acontece de mais importante na sua região, no Brasil e no mundo, os maiores sucessos da MPB trazem lembranças e motivação. E após 20 anos de sucesso absoluto em várias regiões do país, esta combinação de informação e descontração chega a Ribeirão Preto através do Grupo Tati de Comunicação, nos 91.3. E através do Grupo Tati, a Nova Brasil vai se fortalecer ainda mais. Será a expansão do alcance da MPB. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Voltamos! E hoje a gente está falando, né, com a Dani, que é uma menina super legal, super inspiração aí, falando sobre projeto de vida, sobre carreira, como você se desenvolver. E é super legal que a gente terminou outro bloco, né? E eu queria falar com a Dani um pouquinho, porque ela disse que dá mentoria. Ah, ela aí! E legal, Dani, que você vinha falando, né, que você está dando mentoria, né, para
para essa juventude negra aí, e eu não sei se é principalmente mulheres ou homens e mulheres, é até legal você falar também, e a gente queria saber um pouquinho como que essa galera te encontra aí, e o que você tem feito para disseminar, né, esse seu conhecimento aí que você vem adquirindo. Bom, então, o projeto da mentoria ele vai ser lançado nos próximos dias, mas as informações vocês podem encontrar na Bencos, com K, .vc. Lá vai ter todas as informações sobre a mentoria, mas também no meu Instagram eu vou estar sempre compartilhando alguma coisa sobre isso. A mentoria inicialmente ela é voltada para mulheres negras, porque, né, a gente entendeu que tem um déficit muito grande de mulheres negras acessando o mercado. Então, o foco inicialmente é em mulheres negras. E é muito importante, mas também as minhas redes elas estão abertas assim para quem quiser trocar uma ideia, para falar sobre isso. Tenho indicações de pessoas e de outros tipos de mentorias também que outras pessoas podem ser contempladas. E eu acho que é isso. Qual que era a outra pergunta? Não, era isso. Acho que você respondeu. Justamente isso. Eu queria só voltar nesse assunto porque às vezes a galera não entende muito bem essa questão. Quando a gente fala que a mulher negra ela tá na base, tá lá embaixo assim nos cargos, nos trabalhos, na remuneração que ela recebe. Você consegue trazer dados pra gente disso? Falar um pouquinho pra galera de uma forma bem simples e objetiva qual é a situação da mulher negra no mercado de trabalho? Você consegue trazer isso pra gente, Dani? Olha, eu consigo trazer alguns dados que eu acho que é bem importante para a gente pensar, né? Hoje em dia a população negra está em torno de 56% da população, e nós temos 53% de pessoas negras trabalhando como empreendedores. E esses empreendedores, eles vêm né, desenvolvendo produtos e serviços, mas muitas vezes porque eles não conseguiram acessar o mercado de trabalho, né? Então, a pessoa acaba criando seu próprio negócio porque não conseguiu acessar o mercado, né? Então, quando a gente pega, né, nós temos 53% da população negra como empreendedores, só que o faturamento desses afroempreendedores é inferior a R$1 milhão de reais. Então, se a gente tem 50% da população negra, né, trabalhando aí e, né, oferecendo produtos e serviços, e o faturamento dessas empresas é inferior a 1 milhão, cerca de 12% apenas consegue contratar uma outra pessoa. É muito complicado a gente... na verdade, assim, a gente precisa falar sobre a questão de empregabilidade também, né? Porque essas pessoas elas não conseguem acessar o mercado de trabalho e acabam abrindo o seu próprio negócio. E aí, quando a gente pega as mulheres negras, elas são as mulheres que mais empreendem, assim. Então, cerca de 18% das mulheres negras estão empreendendo. Então, por isso que a gente pensa sempre em ações para incluir essas mulheres negras, porque aí tem várias outras questões, né? Às vezes as mulheres têm filhos e aí determinada empresa não contrata porque já tem filho, porque às vezes quando você vai se candidatar para um processo seletivo, ele já pergunta, tem filho, é casado? Então, essas ações realmente para conseguir incluir essas mulheres negras no mercado de trabalho. E não só oferecer a opção de empreendedorismo, porque nem todo mundo quer empreender, mas às vezes a necessidade de empreender é muito pela questão da sobrevivência. Legal, importante. Dani, é muito importante você trazer isso, né? Porque a gente estava até falando num outro programa, assim, né? Porque, a gente vive num mundo capitalista e as pessoas precisam de dinheiro. Dinheiro para viver, dinheiro para comer, dinheiro para ter sua casa, né? Então, a importância de trazer esse tema, sabe que é legal, que eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é a diversidade, né? Porque às vezes, assim, as pessoas acham que é só questão de raça. Eu acho que a diversidade engloba muito mais coisas, né? Você pode trazer um pouquinho sobre esse tema? É legal a gente trazer isso. Sim. A diversidade, ela não é só racial, né? Eu trabalho com diversidade racial porque eu entendo que é a área que mais me afeta. Mas aí nós temos diversidade
tanto diversidade quanto inclusão de pessoas LGBTs QIA+. Nós temos diversidade falando da questão de deficientes, no caso, PCDs. Também nós temos a questão de gênero, né? Então também tem grupos falando sobre a questão da diversidade e inclusão de mulheres no mercado de trabalho, para tentar equiparar, né, essas diferenças que a gente passou ao longo do tempo. Porque, assim, quando você pega uma grande empresa, normalmente é um homem branco, hétero, e então é importante trazer outras pessoas, né, trazer essa diversidade para dentro dessas empresas. Então, de ter mulheres, de ter mais mulheres trabalhando dentro dessas empresas, de ter PCDs, de ter pessoas LGBTQIA+, de ter pessoas negras trabalhando. Então, quando a gente fala de diversidade, não é só questão da diversidade racial. Eu trabalho com diversidade racial, né, mas aí a gente tem várias camadas aí que a gente pode tocar no assunto, né? Então, tem outras diversidades, né, que a gente quer colocar dentro dessas empresas. Legal, muito importante, né? Até porque a contribuição do diferente é muito boa, tá ligado? Eu vivi uma experiência muito legal, assim. Para mim foi importante porque vou dar uma experiência familiar. Eu vivi numa família muito ligada à questão religiosa evangélica. Então eu conhecia só pessoas evangélicas. Meu, foi tão bom quando eu conheci várias outras religiões, tá ligado? Para entender o que era, o que eles acreditavam de fato, tá ligado? Eu passei a respeitar muita coisa que eu não conhecia. Isso ajudou muito, tá ligado, para mim pessoalmente, ter crescido numa religião, mas conhecer outras religiões. Aí quando você vai pro espaço, pro ambiente de trabalho, pessoas, vamos supor, você trabalha numa empresa, pessoas que moram num determinado bairro. A gente vai olhar com um ponto de vista vindo somente daquele bairro. Entendeu? Então, tipo, os olhares da empresa, o olhar corporativo vai ser de acordo com o bairro que eu vi, com a minha visão pessoal, não vou conseguir ver. Agora, se tem pessoas de vários lugares diferentes no mesmo lugar e pensando com um propósito, aí consegue enxergar ampliando, né? Consegue ser mais inclusivo, consegue pensar em questões que o outro não pensou, né? Então, eu acho que os ambientes, as empresas, que quando ela pensa em diversidade, seja das pessoas portadoras de deficiência, negros, todas essas pessoas que precisam ser incluídas, elas contribuem, tá ligado? Uma pessoa que tem uma dificuldade na forma de andar no ambiente da empresa, tá ligado? De repente você já muda a entrada por causa dele, de repente o seu cliente ou a pessoa que pode ser beneficiada pela empresa, pelo olhar de alguém que estava ali, incomodou a empresa, mas depois outras pessoas têm acesso àquele ambiente, entendeu? Então, tipo, a inclusão, ela é algo que tem um retorno coletivo, né, Dani? As pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar isso, né? Exatamente. Como eu falei no começo, assim, são pessoas diversas pensando produtos e serviços para essas pessoas, sabe? Então, por exemplo, se você vem de um determinado lugar e está sempre olhando, e suas vivências são pessoas parecidas com você, dificilmente você vai ter esse outro olhar mais estratégico para outras pessoas, né? Então, por exemplo, se você vem de um bairro nobre, dificilmente você vai entender a vivência de uma pessoa da periferia, as dificuldades que ela tem para comprar, para acessar. Então, você ter pessoas da periferia também falando sobre essas questões é extremamente importante, não só para o desenvolvimento do produto ou do serviço que você está oferecendo, mas também para o desenvolvimento da empresa, que você vai levar essa visão para dentro da empresa. Isso é extremamente importante. E eu acho bem legal falar que também, por exemplo, agora existe bastante programas de inclusão para pessoas mais idosas, assim, né? Tipo, acima de 60 anos, por exemplo. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? A gente teve aí essas reformas e a gente tem que pensar que muita gente agora não vai conseguir se aposentar. E aí existe uma grande demanda de questão de diversidade de incluir essas pessoas no mercado de trabalho também. Então, já tem empresas pensando nisso, criando programas de estágio, de processo seletivo mesmo, para incluir essas pessoas acima de 60 anos. Isso é extremamente importante. E aí, quando a gente fala de questão de diversidade e inclusão, a gente também está falando disso. Demais. Legal, Dani, é muito legal isso, né? Furar essas bolhas, né? Eu acho que traz, além da empresa, traz para o pessoal também, né? Isso, você se abrir para novas
para ter novos olhares, né? E como o Lezé trouxe, né, dessa experiência pessoal dele, olha a importância que trouxe para ele ser o cara que ele é hoje, aberto, convivendo em várias realidades e tendo a oportunidade de estar em vários lugares, né? As pessoas param para escutá-lo, então é super importante. E o que você trouxe das pessoas mais velhas, né? Porque se a gente pensar hoje, gente, 50 anos, meu Deus do céu, a gente vai viver até 100, entendeu? É metade da vida se você for pensar. Aí você tem que se aposentar com 50 anos. Imagina, as pessoas estão super ativas hoje, consciência de vida saudável. Então, a gente está vivendo muito mais, né? A expectativa, Exatamente. né? E aí a gente teve a reforma da Previdência que afeta diretamente essas pessoas. Então, também a gente precisa pensar a longo prazo que essas pessoas precisam trabalhar. Eu acho que e a experiência que elas trazem, né? E a experiência que elas trazem com elas também é de extrema relevância, né? Eu acho que essa questão, me ajudem a pensar. Tem duas questões. A gente está vivendo mais e as pessoas são asseguradas menos nesse novo plano de previdência, né? Então a gente tem essa inclusão é muito necessária, porque no momento onde as pessoas começam a ter a vida mais longa, elas são asseguradas para você se aposentar, você demora muito mais. Então, tipo, tem que estar ali no mercado de trabalho, tem que estar tendo oportunidade, e às vezes com as mudanças que tem, com as novas tecnologias, a incompreensão desse conflito de geração, né? Tipo, eu acho que é importante a inclusão, eu acho que toda inclusão é esforço. Me corrija se eu estiver errado. Para incluir, eu acho que é necessário um esforço. Todo mundo que é incluído em uma ação, em um trabalho, acho que a empresa tem que entender também que ela tem que se esforçar para receber, tá ligado? As pessoas são produtivas, a grande maioria das pessoas são produtivas. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a empresa também tem que entender que ela tem que se esforçar em fazer esse papel com as pessoas. É isso, Dani? Sim, e eu acho que não é só colocar a pessoa dentro da empresa, também existe toda uma mudança de mindset dentro da empresa mesmo, isso que eu quis sabe? dizer, eu não soube falar direito. Sim, tem que ter essa mudança de pensamento dentro da empresa, porque, assim, não adianta você só colocar essa pessoa. Se você coloca ela lá e não propicia um espaço de segurança, dificilmente essa pessoa vai conseguir se manter, né? Então, seria a mesma coisa, por exemplo, você colocar uma pessoa num ambiente racista. Ah, beleza, eu coloquei ela aqui, mas o ambiente é totalmente racista. Essa pessoa não vai vai acabar com a sanidade mental dela. Então, não é só colocar a pessoa dentro da empresa. Você também tem que pensar formas de mudar o mindset, e as pessoas precisam entender também, que já estão dentro da empresa, a importância de ter pessoas diversas dentro daquele ambiente, assim. Então, aí eu acredito que entra muito a questão de capacitação dessas empresas, de entender a importância de ter pessoas diversas, e aí pode rolar uma série de ações, e aí hoje em dia tem muitas consultorias trabalhando nisso para trabalhar mesmo esse ambiente, né? Para fazer com que as pessoas que já estão dentro dessas empresas consigam entender a importância da diversidade e inclusão. Então, aí você inclui a pessoa, né? Arruma formas dela entrar, né? Então, ingressar na empresa, e também de ter um ambiente, um espaço de segurança. Muito legal, Dani. Muito legal você trazer isso. Claro, por favor. Eu queria uma experiência pessoal que eu tive esses tempos. Tipo assim, quando fala de inclusão e fala dessa nossa condição de homem e mulher preta nos ambientes de trabalho e o racismo, as pessoas às vezes não entendem. Eu passei uma situação esses dias aqui, mesmo trabalhando e tal, no instituto. Tava eu e um companheiro de trabalho aqui, que a gente divide um compromisso. E aí a gente falando com uma pessoa que ia realizar uma ação com a gente, o cara não se remetia a mim para conversar. Ele tinha dificuldade de retratar comigo. E aí, quem estava do meu lado, aqui no Instituto, ele falou, você tem que falar com o Eliezer. Eu vi ele tendo que reforçar 3 vezes que a pessoa tinha que conversar comigo. Porque as pessoas não estão acostumadas a relacionar e elas nem entendem que elas vieram com esse racismo estrutural, com essa estrutura racismo que não compreende que uma pessoa de pele escura está numa posição que, de repente, está ali dialogando para resolver alguma questão ou numa tomada de decisão. E aí, tipo, eu vi que foi tão gritante que quem estava do meu lado entendeu que a pessoa conversava só com ele, assim, me ignorava, e ele falou, olha, é com o Eliezer que você tem que conversar. Isso acontece nesses ambientes, né, e as pessoas não compreendem, né? Não, Sim, e você me aí, desculpe, Eliezer, mas isso é da pessoa, não é, Dani? Isso é da pessoa, me desculpe.
Não tem como você Então, falar, é porque o racismo que vem da pessoa, porque, não, mas a gente está acostumado. Primeiro que, assim, na verdade, vocês e gerações de vocês que estão, assim, estavam acostumados, que não tem que estar, estavam acostumados a ser tratado com inferioridade e meio que aceitar isso para se manter ali, ou enfim, né, porque achava que se fizesse alguma coisa ia perder o seu espaço, ia perder emprego, enfim. Mas a importância dessa discussão que traz Sim. a mudança dessa realidade. Você não tinha que estar ali achando que, não, porque ele é assim, porque a sociedade... Não, não, não. É ele, porque eu não sou assim, eu não trato ninguém assim. Eu trato todo mundo de igual para igual, por que a gente tem que aceitar? Não, é que eu acredito que às vezes na verdade, isso é que tão vocês naturalizado. Têm que aceitar isso. Acaba sendo tão naturalizado, e eu acho que o racismo faz isso, né? Ele coloca, tipo assim, né? As pessoas negras, a maioria, estão em lugares de subempregos. Então, quando você vê uma outra pessoa em um outro espaço, fica difícil você não associar ela aos cargos que, teoricamente, foi pré-destinados. Então, né, a gente está... E aí eu não estou querendo julgar, né, os cargos aqui, mas assim, né, a gente está acostumado a ver pessoas negras em cargos de segurança, na área da limpeza e tudo mais, e aí, por exemplo, quando você vê o cara como um apresentador de TV, causa um estranhamento, né, e aí a gente está falando de racismo estrutural mesmo, né, de que essas pessoas sempre foram colocadas em certas posições que a gente não consegue enxergar, não consegue humanizar esses corpos, né, então é difícil eu associar, por exemplo, um cara negro a um apresentador de TV, a um apresentador de um programa, sabe? E é isso que a gente precisa mudar, né? Então, e aí quando a gente fala, por exemplo, da questão de trazer um letramento racial, é também passar para todas as pessoas que estão naquele ambiente que elas precisam entender como o racismo age, para não ter um pré-julgamento. Então, acredito que ali ele teve um pré-julgamento que às vezes nem passou pela cabeça dele que ele estava errado e tudo mais. Então, a necessidade de trazer essas discussões para dentro da empresa é exatamente ajudar as pessoas a não ter esse pré-julgamento. Isso. Acho que é muito importante, até quando a gente fala aqui projeto de vida, projeto de carreira, né? Compreender essas questões estar bem definidas para nós que vamos enfrentar o mercado de trabalho. Eu acho que faz muito sentido, né? Quando se deparar com a situação, você compreender o seu lugar, você compreender até o outro e saber agir de acordo com, né, com a forma correta para que haja uma mudança de comportamento, né? Eu acho que é isso que a gente tenta fazer nesses ambientes. Aí eu queria trazer também, o Dani, nesse seu momento aí né, no trabalho que você está desenvolvendo, essa empresa, tipo assim, nesse cargo que você faz, você trabalha exclusivamente com esse lance da inclusão, tem bastante, é uma equipe grande, o número de pessoas, eles estão pensando na equipe também, tem pessoas na inclusão dessa empresa também, ou tem só você nesse cargo atuando nesse sentido? Então, eu trabalho como analista, né? Eu trabalho... eu tenho meu cargo, né? Trabalhando com... como que eu posso explicar? Vamos lá. Eu sou analista de operações, então eu trabalho muito com atendimento e resolução de problemas. Mas, em paralelo a isso, dentro da empresa, eu tenho um cargo na questão da diversidade e inclusão. E a empresa que eu trabalho, ela está pensando muito nessas questões. Então, recentemente, eu vou citar um exemplo que eu acho que é bem interessante. Recentemente, a gente teve um programa de estágios voltados para pessoas negras, onde entraram 20 estagiários, e esses estagiários eles vão ser desenvolvidos para ocupar cargos de liderança. Então, isso é muito importante, porque, né, a gente quase não tem pessoas pretas ocupando cargos de liderança. Assim, a porcentagem é muito baixa, eu não vou saber passar o valor exato, mas é muito baixa. Então, a empresa ela vem pensando nisso, nesses projetos, e um desses projetos é
é desenvolver a liderança, desenvolver líderes negros para atuar dentro da empresa. Então, acredito que esse é o melhor exemplo que eu posso passar aqui das ações que estão sendo feitas. Tem muitas outras, mas essa, para mim, também é um dos projetos que eu mais gostei, assim, de saber que vão entrar 20 pessoas e essas pessoas elas vão ser desenvolvidas para se tornarem líderes futuramente. Legal. Show demais. Acho que a gente está chegando no final e eu acho que a gente podia estar aqui falando a vida toda sobre esse assunto tão importante que tem que ser disseminado, as pessoas têm que começar a se conscientizar aí do seu lugar, do seu espaço, lutar pelo seu espaço, continuar lutando. E é isso que a gente quer aqui. A gente quer que chegue para muita gente, né, Lezera? Eu acho que a importância disso, de todos esses temas que a gente traz aqui, né, para a galera se inspirar e respirar para seguir em frente. Não, até mesmo porque, tipo assim, existe uma carga emocional, principalmente nesse momento quando a gente começa a refletir muito. Durante muito tempo, eu acho que teve muitas pessoas que não refletiram sobre essas questões, tá ligado? Foram prejudicadas no trabalho, não conseguiram uma ascensão e não entendiam por quê. E aí, hoje em dia, a gente está sendo assim, bombardeado de informações e questionamentos, onde é necessário mesmo a gente repensar, né? Então, tipo assim, o Papo de Futuro, ele sempre tenta trazer algumas reflexões para as pessoas, de repente, buscar seus caminhos, tá ligado? Entender, tá ligado? Algumas questões com um pouquinho mais de profundidade. Então, a gente tem sido feliz, assim, nos convidados que vêm e nos traz muita informação e muitas coisas precisas. E até, de repente, deixa aí uma semente plantada para que as pessoas possam, sonhar. Vim lá da Fundete, estudei lá no Cônego Barros e hoje estou trabalhando aqui na fazenda, home office, enquanto a gente está aqui na cidade, aqui, tentando nos esbarrar nas pessoas, porque a gente precisa do distanciamento. Olha, estou muito feliz de te receber, viu, Dani? Obrigado por contribuir com o seu tempo aí com a gente, né, Tis? Isso mesmo. Seja bem-vinda sempre aqui com a gente. Foi muito legal esse papo. E eu queria que você deixasse aí uma última mensagem de inspiração para a gente terminar com você. Olha, eu acho que o primeiro ponto assim, que eu gostaria de deixar é que é muito importante, mesmo às vezes você não tendo recurso, você continuar fazendo com o que você tem, assim, né? Então, por muitos momentos eu não tive acesso a várias coisas, mas eu continuei fazendo da forma como, não sei, ali assim, né? Eu fui fazendo com o que eu tinha. Então, se o acesso era através, eu aproveitei cada momento dentro da Fundete. Então, depois fui para o CIE como estagiária, então eu aproveitei, e aí com isso eu fui pensando em novas possibilidades. E outra coisa, eu deixo aqui também um recado e a importância, e eu gostaria de falar um pouco da importância desses projetos, né? Porque eu acho que por muito tempo eu vi falando que existe uma grande possibilidade desses projetos acabarem, e esses projetos eles são extremamente importantes, porque eu definitivamente não consigo pensar na minha carreira assim se eu não tivesse acessado o programa da Fundete lá atrás, há 12, 13 anos atrás, sabe? Então, acho que é muito importante também a gente pensar nesses trabalhos de base. Ô, Tício, eu acho que futuramente a gente quer ouvir isso do Now, né? Uma galera que passou pelo Now, falando, pô, se eu não tivesse passado por lá. A gente já tem várias experiências, né, da galera contando recente, assim, da importância desse projeto. Mas é bom dar nome à Fundete, ao CIE, tá ligado? Ao Cônego Barros, lugares onde essa juventude tem passado e, de repente, entender e chamar ela para falar onde ela está hoje, né? Obrigado, Dani. Eu acho que pra gente foi muito Obrigadão. gostoso. Ó, eu gostei demais, gente. Muito obrigada pelo convite. Tá certo. Tícia, é o seguinte, tem uma música do Gus Duarte que a gente vai soltar aí para finalizar. Quer falar algo? Quer mandar um tchau aí? Valeu, galera. Tchau. Fique aí com o Gus, que também é o meu amigo de infância, por coincidência. Coincidência maravilhosa. Amei. Só tem um amigo bom, né? É isso. É junto do bom que a gente fica melhor, não é mesmo? Verdade. Obrigado, Dani. Tchau, Tícia. Tchau, Dani. E valeu, pessoal que tá em casa aí, sempre acompanha a gente, Papo de Futuro. Vamos terminar aí com o Gus Duarte, Tá Tarde. Olha o que aconteceu.
como tudo foi ficar. Quando você apareceu, eu não podia imaginar que a gente ia se dar bem, que a gente podia se amar. Nada em comum a gente tem, e agora é tarde pra pensar que eu não quero mais ficar um dia sem te ver sorrir, que já tá de machucar. O que o tempo vai exigir, que a hora de ir embora dói, e que é difícil aceitar que esse sonho começou com data certa pra acabar. E ela me mostrava tudo que eu não conhecia e jamais aceitaria em alguém. Tanta coisa boa disfarçada de doideira e por trás da liberdade que tem. Pequena, tu entrou na minha vida, fez morada e se instalou dentro do meu coração. E não diga que ele não tem nada a ver com isso e que você vai agir na razão. Tá tarde, eu tenho que ir embora, tá tarde. O sol já tá lá fora, não chora, não surta, não briga, me ama e me liga bem de manhã. Tá tarde, eu tenho que ir embora, tá tarde. O sol já tá lá fora, não chora, não surta, não briga, me ama e me liga bem de manhã. E um outro dia amanheceu, é tão doído aceitar a falta de um abraço teu. Eu quero te ver acordar, mudar teu mau humor e eu vou te fazer gargalhar, dizer ô louco para meu, e vamos só aproveitar. Ouvir música ruim e ver um filme chato pra ficar debaixo do lençol pra eu ter a chance de te conquistar, porque todo dia é bom, dona desse meu pensar. Jamais teremos tanto ruim, me leve pra todo lugar. Não haverá um dia nessa vida que gastemos na comida a grana do escutão. De esquina em esquina nós vamos hoje de novo, se amando a noite inteira até de manhã. Pequena, tu já é a minha vida, a gente ouvindo a Marília na luz verde é demais. Num banho de espuma eu te convenço a partilhar a vida boa e vamos ficar em paz. Tá tarde, eu tenho que ir embora, tá tarde.